Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Molecular e hoje nós iremos falar sobre misturas, soluções e todo esse conteúdo abordado nesse vídeo de hoje. Então vamos para o vídeo. Bom pessoal, a primeira pergunta que eu acho que vocês devem estar se fazendo é: o que é uma mistura? Pessoal, uma mistura, você tem dois ou mais substâncias dentro de um sistema e esse sistema possui essas substâncias puras que apresentam as propriedades físicas que não sejam fixas e nem constantes. E aí você tem alguns tipos de misturas que vão diferenciar uma da outra. Beleza? Então vejam esse exemplo aqui de mistura. Bom, nesse exemplo você pode ver que você contém água num recipiente, né, como aqui está demonstrando num copo ou também, se fosse num laboratório, um becker. E aí você tem a outra substância que também está pura, que é um ácido, por exemplo. Vamos chamá-lo de ácido clorídrico, HCl. Quando você mistura o ácido na água, você vê que não há alteração de cor da substância. Então, logo, você vê que há uma mistura entre duas soluções puras e, no final, você produz uma solução de água com ácido. E esse tipo de mistura é considerado uma mistura homogênea, porque não há diferenças de fases ali, você só vê uma fase. Bom, e para ficar mais importante ainda essa informação, pessoal, lembrando do seguinte: há sempre uma dúvida do estudante, principalmente aquele que faz graduação em Química, que está dentro do laboratório, que é: como é que eu devo fazer a mistura entre a água e o ácido? Será que eu coloco o ácido na água ou a água no ácido? Essa é uma pergunta muito importante que você precisa tomar cuidado para não ocorrer um acidente com você dentro do laboratório ou até na sua casa se você for reproduzir alguma coisa. Então, tome cuidado ao fazer isso. Pessoal, sempre você deve misturar o ácido na água e nunca a água no ácido. Por quê? Quando você mistura o ácido na água, você tem ali uma quantidade maior de água. E isso, né, você vai misturar o ácido em pequenas quantidades e, claro, sempre cadenciando a adição de ácido, porque se você colocar de vez, talvez isso produza também a reação exotérmica e pode liberar gotículas de água contendo esse ácido e pode haver uma queimação na sua pele. Então isso é muito perigoso de ocorrer. Então coloque bem lentamente o ácido na água. E aí você vai perceber que a água ela vai ter um aumento de temperatura, claro, porque essa combinação há uma liberação de energia e essa liberação de energia vai produzir o calor ali. Já quando você mistura a água no ácido, você tem uma porção, uma quantidade de ácido muito maior do que a água que você está adicionando. E como essa interação entre a água e o ácido produz uma liberação de energia muito alta, faz com que essa água rapidamente evapore e leve com ela junto algumas moléculas de ácido. Então, se isso ocorre e essas gotículas de ácido caem na sua pele ou em qualquer outra superfície, vai haver uma queimadura em você ou você vai perder alguma substância ou alguma coisa que estiver em cima desse local. E aí você pode prejudicar com essa reação que ocorreu. Então, lembre-se, sempre será o ácido na água e, claro, adicionando lentamente. Voltando agora sobre as misturas, existem dois tipos ou até mais, que depois iremos falar no final do vídeo, que é os tipos de mistura ou os tipos de solução também. Bom, esses dois tipos, um é considerado, que eu já mencionei antes, que é as misturas homogêneas, onde você apresenta somente uma fase. Então, como vocês podem ver nessa figura aqui, você tem a adição, por exemplo, de não agora dois líquidos, mas um líquido, que é a água, e um sólido, que é o açúcar, por exemplo, que é a sacarose. Quando você mistura o açúcar na água e você mexe bem, né, você agita ali a solução da água, você pode perceber que há uma diluição e
possivelmente vai produzir uma solução homogênea. Você não vê duas fases, você só vê uma. Claro, se você adicionar uma quantidade muito grande de açúcar, claro que vai fazer duas fases. E isso é um estudo chamado de supersaturação, ou seja, você vai adicionar uma quantidade muito maior de soluto em um solvente, no caso o solvente é a água, o soluto é o açúcar, e a quantidade de água que contém ali não vai ser suficiente para solubilizar aquele sólido, que é o açúcar. Então, você vai ver duas fases, mas quando você adiciona pequenas quantidades, você percebe que a solução ela é homogênea. Já o segundo tipo de solução ou de mistura é a mistura heterogênea, ou seja, ela demonstra duas ou mais fases naquela solução. Então percebam com essa figura aqui como a água e o óleo eles não se misturam e formam duas fases. Isso tem a ver com a questão da polaridade das duas substâncias, onde o óleo ele é uma substância apolar e a água ela é uma substância polar. As interações entre as moléculas de água e as moléculas do óleo não fazem com que eles se misturam. Então você acaba não conseguindo ali homogeneizar todas as duas substâncias. Então elas fazem o quê? Duas fases. Essa figura também você pode ver que há três fases com a adição da areia. Então você pode ver que tem a solução, a fase da areia, a fase da água e a fase do óleo. E claro, por cada um está ali em um devido lugar da solução por conta da sua densidade. E pessoal, por último, existem mais dois tipos de misturas, que seria a eutética e a azeotrópica. Mas claro, isso a gente pode falar num próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários. Bom pessoal, então o vídeo de hoje era falar sobre isso, você ver exemplos e saber diferenciar o que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. E claro, uma dica muito importante que é como misturar a água com o ácido. Então preste atenção, para todos os ácidos você tem que fazer isso, misturar sempre o ácido na água e nunca a água no ácido. Então ficamos por aqui e claro, esperamos que você gostou desse nosso conteúdo, das nossas dicas e claro, de todo o conteúdo aqui. Então já peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e eu tenho certeza que você vai gostar de assistir todos os nossos vídeos. Vou até deixar aqui algumas sugestões para vocês assistirem os nossos vídeos anteriores. Então, até o próximo vídeo. Fui!